Hoje trabalharemos esse coelhinho super fofo com uma cenoura gigante, maior que ele. E nós estaremos também conhecendo um pouquinho da pintura do Danit. E eu tenho 3 novidades, são 3 técnicas novas aplicadas neste trabalho. Nós já temos no canal a aula desse crochêzinho super fofo de cenourinhas. E o desenho agora é todo combinando com essa temática. E nós estaremos aplicando essas novidades nesse projeto. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos fazer a medição para marcação com uma fita. Eu vou pegar essa régua aqui, cada quadradinho equivale a 1 centímetro, eu vou colocar 9 centímetros acima do barradinho. A partir dessa medição, a gente vem com uma fita crepe e começamos a colagem neste lado. Medimos também no outro lado, 9 centímetros. O porquê do uso da régua? Visualmente, às vezes a gente acha que tá retinho e quando a gente termina o trabalho a gente olha e o negócio não ficou legal. Então assim, é bom a gente conferir as duas laterais para ter certeza que elas ficaram iguais, tá? Então, conferindo antes de apertar a fita, 9 centímetros. Conferimos aqui antes de apertar a fita, também 9 centímetros. Agora a gente pressiona a nossa fita. E nós trabalharemos agora com a primeira técnica, que é a aplicação de um stencil. Independente da marca, tá? Não vou fazer propaganda para marca nenhuma agora. Qualquer stencil que vocês tiverem que fique bonitinho para fazer um fundo estilo uma parede, um azulejo, algum detalhe que está enfeitando atrás do nosso coelhinho. Nós vamos começar exatamente onde inicia o desenho desse stencil próximo da fita que nós colocamos. Eu vou usar uma fita adicional e isso é uma das dicas que eu considero muito importante, porque se o stencil, enquanto tu tá fazendo escorregar, ele vai ficar deformado. Detalhe, nós podemos fazer essa técnica aqui do stencil antes de começar o nosso trabalho, quando o stencil for desse material transparente, tá? Tem algumas marcas que trabalham com stencil branco, então a gente não enxerga o desenho de baixo. Daí nós somos obrigados a fazer todo o desenho e quando ele estiver concluído, nós aplicamos o stencil, que daí é mais fácil para localizar, certo? E usaremos como auxiliar a nossa caixinha de leite. Rostinho de boneca e papaya, 2 cores que estaremos trabalhando hoje nesse stencil. E agora nós conheceremos a aplicação do nosso pincel Pituá, o tão famoso Pituá, né, que é muito útil na aplicação de stencils e fundos. Retire o excesso do Pituá. Eu ainda tenho por hábito bater um pouquinho para ter certeza que não está ficando muita tinta. E existe 2 maneiras de aplicarmos no stencil. Ele pode ser aplicado por batidinhas, ou, se tu não tiver muita tinta no pincel, em movimentos esfregando mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Detalhe, ó, aqui a gente tem que cuidar que nós já temos o nosso desenho, então a gente não pode invadir o stencil por cima do desenho, tem que parar antes. Certo? Agora estaremos aplicando a próxima cor, que é o papaya. Para dar continuidade aqui no nosso trabalho, a gente tem que encaixar exatamente em cima de algumas que já estão pintadas como um guia, para saber o espaço que nós ainda temos que fazer. E em cada troca de cor, nós temos que dar limpeza no nosso pincel. Nós retiramos o nosso stencil. E agora nós precisamos fazer a higienização dessa placa. Porém, para não perder tempo no nosso vídeo do coelhinho, para não se alongar, eu vou fazer um outro vídeo depois ensinando vocês como limpar o stencil, ok? Descolaremos a nossa fita e colaremos exatamente no limite da estampa do nosso stencil, que é a parede, que é o azulejo que tem por trás do coelhinho, tá?
Tô usando a mesma fita, não tem problemas, se ela tem boa aderência, certo? Então aqui nós já aprendemos uma técnica nova, que é a aplicação do stencil, e brevemente eu vou estar ensinando para vocês outras novidades. Agora trabalharemos o nosso chão usando cinza clara e cinza. Aproveitaremos a fita que nós isolamos para com a parte superior, onde faremos a primeira parte do chão. Com o cinza claro, percebam aqui que eu coloco ele na plaquinha, mas eu sempre retiro o excesso do pincel para ficar com pouca tinta. E vou trabalhando em movimentos horizontais. Levemente vou esticar esse cinza até o final da fita, somente para delimitar a parte do chão com a parte do fundo. E esticarei um pouquinho na lateral do nosso coelho. Cinza claro, detalhe, por enquanto é o cinza claro. Fazemos a troca por um pincel menor agora, para preencher os espaços e fazer a marcação da nossa sombra do coelho. Contorna e de dentro para fora trabalha o esfumado. Chãozinho concluído. Fica muito mais fácil a gente fazer a parte de trás e a parte do chão antes. Essa técnica aqui vocês vão estar aplicando muito nos trabalhos de vocês, porque quando termina a pintura realmente concluiu. Você não precisa estar esperando secagem para desenvolver essa parte. Agora nós começaremos o nosso fofinho, nosso coelho muito sapeca, ó, escolheu a cenourona. Ele é saudável, né, gente? Olha que legal, ele escolheu a cenoura em vez dos donuts, né? Eu ia atacar os donuts. Vamos começar? Branquinho para as orelhinhas do nosso coelho. Com o pincel um pouquinho menor e cinza lunar, estaremos fazendo as marcaçõezinhas de sombra. Com as mesmas cores que nós trabalhamos no fundo aqui no azulejo, nós estaremos usando também aqui dentro da orelha do nosso coelhinho. Eu nem preenchi bem aqui até o final, o encontro do rostinho de boneca com o branco, porque agora nós faremos uma sombra um pouquinho mais marcada com o papaya. Agora uma dica muito importante, ó, prestem atenção, vocês guardem bem o que eu vou estar falando. A mistura para fazer um sombreado bonito, perfeito, quando está molhado, ela é muito mais fácil de fazer. Então, se você não tem habilidade ainda, está começando na pintura e tem medo que vai secar o detalhe da orelhinha para fazer na outra, você não faça as duas ao mesmo tempo. Faz uma orelhinha, sombreia, faz outra orelhinha e sombreia. O resultado vai ser muito melhor. Não pode fazer com ele seco. Não que não pode, pode. Mas normalmente, se você não tem habilidade, vai ficar muito marcada a sua sombra. Então, se você pegar essa técnica que é muito importante, seu resultado vai ser muito bom. Agora um branco central, movimentos circulares, fica uma iluminação bem delicada. Branco também, nós faremos o preenchimento de todo o rostinho. O cabelo também é branco, mas é aqui que eu vou fazer hoje a nossa segunda novidade.
que a gente vai aprender algo novo nesse cabelo. Então, eu não vou trabalhar com ele ainda. Eu vou deixar ele para daqui a pouquinho, para a gente descobrir uma técnica nova, tá? O preenchimento dele vai ser normal, mas nós vamos aprender a fazer aquele pelo em textura, algo novo para o nosso conhecimento. Por enquanto, faremos o preenchimento do cabelo em branco. Agora que tá pronto o cabelo do nosso coelho, nós vamos fazer um efeito já com o pincel para preparar para a técnica que a gente vai aprender nele. Só que essa técnica tem que ser aplicada nele seco, então a gente já vai deixar agora pronto, ó, algumas mechinhas com o mesmo cinza lunar, sempre na posição da mecha, ó. Por exemplo, aqui, ó, a nossa mecha tá para essa direção, nós vamos trabalhar o pincel nessa direção. Vou trabalhar na de baixo, posição da mecha, tá? São rabisquinhos no cinza lunar. Esses rabisquinhos aqui, eles vêm se encontrando e vão suavizar no meio. Detalhe, eu uso tinta num lado do pincel, olha aqui, ó. Super dica também de hoje, ó. O outro lado tá limpinho. Eu uso num lado do pincel, por quê? Porque vai facilitar esse movimento para ficar os risquinhos sem carregar demais de tinta. Vai ficar assim e aguardando secagem para a gente aprender a textura do cabelinho. Bochechinha agora. O nosso coelho todo a gente vai trabalhar com branco e cinza lunar, tá? Aqui tem uma separação entre o coelhinho, né? Ele tinha isso aqui no desenho, aqui ó, o rostinho dele, e aqui já é uma parte da barriguinha dele. Eu marquei de novo só pra gente conseguir fazer a sombra com facilidade. Então aqui eu já vou fazer primeiro pra gente não esquecer, aqui é mais intenso. Com o papaya nós faremos uma pequena sombra no blushzinho, tá? Tira o excesso do pincel em movimentos circulares com pouquíssima tinta. Os olhinhos. Marrom. Ilumina com um pouquinho de branco, nem precisei lavar o pincel, só tirei o excesso da tinta. O focinho do nosso coelho nós trabalharemos com rosé, a parte mais superior, e embaixo trabalharemos com o rosa antigo preenchendo. Quando pintar a parte branca e tiver medo que vai esquecer aonde que estava a linha, no que tu passou a tinta, reforça a linha com lápis 6B. É o único lápis que ele tem a maciez no grafite para conseguir riscar no tecido com bastante facilidade, tá bom? Sempre tenha em mãos um lápis 6B.
Com o cinza lunar, agora preencheremos as sombras. E reforça o branco. Para separar um pouquinho melhor aqui, pode reforçar um pouquinho mais o cinza lunar, não tem problema. Agora partiremos para a cenoura. Aí você vai me perguntar, por que a cenoura agora? Por que a gente já não faz os bracinhos? Beleza. Quem já tem habilidade na pintura, pode fazer primeiro os bracinhos do seu coelhinho. Quem não tem habilidade vai ter um pouco de dificuldade de fazer os encontros. Então, o que nós fizemos? Tudo que está atrás, primeiro, vocês perceberam que nós começamos com o fundo que está atrás, o chão, e agora a gente vem vindo nessa mesma sequência. Vamos para a cenourinha? Vai ficar mais fácil. Se bem que temos a barriguinha aqui antes. Vamos fazer a barriguinha, ó. A barriguinha é bem rápida. A barriguinha nós vamos trabalhar as cores da orelhinha, tá? Do centro da nossa orelhinha. A gente vai pegar um rostinho de boneca com o papai, ó. Só preenche e faz um sombreado com o papai. Vamos deixar a barriguinha que tá atrás pronta antes. Na folha da cenoura a gente vai trabalhar verde maçã no centro e o verde musgo para fazer as sombras nas laterais. Nesse caso, a gente colocou um pouquinho, ainda tá molhado, tá? Precisamos prestar atenção nesse detalhe. Um pouquinho de branco em movimentos circulares, fazer esse foco de luz. Não pode secar na folha, tá? Então, molhado no molhado. Amarelo, cádmio. Agora vocês percebem o movimento que eu tô trabalhando. Isso aqui é extremamente importante, ó. Mais uma dica para guardar. A gente quer fazer aquela ranhura da cenoura. Por isso que eu trabalhei a primeira cor num vai e vem, deixando um esfumado no final, não preenchi. Agora que eu vou preenchendo com o laranja, primeiro eu contorno e agora eu venho puxando ele, já fazendo alguns riscos, algumas ranhurinhas da cenoura, para criar aquela textura que ela tem. Ó, perceberam que aqui agora fica bem mais fácil? Porque se a gente vai fazer o contorno aqui, algum detalhe, a gente pode encobrir, pode chegar bem pertinho, deixar pronto e não tem medo depois de vir com a outra cor. Quando tiver mais habilidade, não importa a ordem, mas no início dou essa dica aqui que é muito importante, tá? Vamos terminar a cenourinha aqui pra cima e vamos ainda fazer mais umas marquinhas de sombra com um tomzinho mais escuro. Tá gostando dessas dicas? O que você tá achando? Não é mais fácil a gente começar com o plano de fundo e vir vindo para frente? Se você tá gostando, tá aprendendo. Até tive contato, assim, achei muito bacana algumas pessoas que entraram em contato dizendo assim, puxa, agora eu já tô até com vontade de aprender a pintar. Eu acho isso muito bom, porque você vai desvendando as técnicas de início, você vai ter muito mais facilidade. A gente já tropeçou muito na vida até conseguir desenvolver algumas técnicas e algumas habilidades. E quando a gente já ganha isso prontinho, é mais fácil. E agora com o marrom a gente vai acentuar então algumas nervuras, alguns rachadinhos da nossa cenoura para dar mais profundidade. Então pode jogar um pouquinho na lateral e vem puxando alguns rabiscadinhos.
A última dica muito importante que eu vou dar para vocês agora na cenoura. Quando nós precisamos fazer um objeto que é arredondado e a gente quer dar uma iluminação bem especial para esse centro, é o que a gente faz agora, tá? Então, voltamos com o nosso amarelo cádmio, porém, esse aqui nós não vamos trabalhar até o final da cenoura, somente alguns rabisquinhos na parte mais central. O que pode ser levemente acentuado com um pouquinho de branco, tá? Aí o branco tem que ter bastante leveza, não pode ficar muito intenso. Até eu coloco no dedo, olha só que engraçado, gente, mas é que a plaquinha tá longe e a gente quer ser prático, quer ser rápido e vai sujando a mão, mas depois tem que cuidar, tá? Pra não fazer isso no nosso pano, hein? Encostar no pano e fazer um lambuzo. É força do hábito, a gente acaba fazendo. Você também lambuza muito a mão quando está trabalhando? Eu tenho alunos aqui no ateliê que qualquer pessoa que encontra eles na rua tem certeza que eles vieram de uma aula de pintura, porque eles saem pintados de cima a baixo. Eu não costumo me lambuzar muito não. Beleza? Vamos terminar o nosso coelho? Pronto, agora nós iremos para os nossos donuts, né? Se vocês perceberem o ângulo desses dois, agora a gente vai fazer um estudo rápido de desenho, tá? Esse aqui tá bem de frente, então o buraquinho do donut vai aparecer o quê? O nosso chão, correto? E aqui, como ele está ovalado, ele aparece o próprio donut. Então a gente vai tomar cuidado agora nesses preenchimentos. Inicialmente nós pegaremos nesse aqui, faremos com um pouquinho de cinza no centro, cinza claro, e preenchemos com o cinza, porque ele tá mostrando o chão que tá atrás. Já poderia ter sido feito na hora do chão, tá? Mas para fazer essa explicação bem certinho para vocês, eu deixei para agora. Esse aqui a gente vai fazer da cor do donut. Eu vou fazer duas opções aqui, a gente já vai conhecer dois donuts diferentes. A gente vai fazer um donut escuro, com uma calda clara, e um donut de baunilha, um tom mais claro, com uma cobertura de chocolate escuro, certo? Então aqui nós vamos fazer o donut sabor chocolate. E com o rústico, um sombreado da calda que está sendo derramada em cima. Pouca coisa no contorno do donut. Agora é o momento da gente dar aquela arredondada, onde ele estiver um pouquinho deformado, a gente ajeita. E daí com uma isquinha de marfim, a gente vai dar uns pontinhos de luz no nosso donut. Agora nós já vamos fazer a massa do de baixo, tá bom? Esse é um donut clarinho, então nós vamos usar o mostarda. Uma sombrinha inicialmente do jatobá. E acentuar a sombra com um pouquinho de chocolate, de marrom. Vem dar uma leve iluminadinha com marfim. Para fazer a calda de chocolate branco, nós usaremos o marfim. E o nosso próximo truque da aula de hoje vai ser os confeitos dos donuts. A gente também vai fazer eles texturizados. Com o camurça, nós vamos fazer
uma sombra suave aqui, entre a separação dos dois donuts, mas vamos jogar bem pouquinho para o chocolate branco não perder a tonalidade de chocolate, né? O que eu indico para vocês agora é deixar bem intensa, bem grossinha a borda do chocolate de vocês, tá? Essa é a primeira dica de uma textura bonita. A primeira, mas nós vamos aprender mais coisinhas agora. Mas o contorno pode deixar bem grossinho de tinta que ele fica especial. Agora nós vamos fazer a calda de chocolate. Essa calda, para ela parecer um chocolate mais escurinho, assim, tipo meio amargo, alguma coisa assim, não muito ao leite, nós só vamos colocar pouquíssimo do marrom. Nós vamos trabalhar muito mais com o rústico. E foi derramado uma calda aqui em cima do meu donut. Provavelmente também deve ter escorrido um pouco para dentro. Então nós vamos fazer esse efeito de um escorridinho aqui para dentro também, nosso donut, tá? E a iluminação também muito pequenininha, não pode ser nada muito forte, vai ser com o marfim. Nem vou lavar o pincel, porque eu quero que já faça uma mistura bem suave. E se vocês perceberam, nesse aqui eu já deixei a parte mais intensa do chocolate grossinho, da calda escorrendo, tá? Se quiser ainda dá pra dar uma reforçadinha. Iremos para a etapa mais gostosa do nosso trabalho. Colocaremos a textura no pelo e a textura no donut. Agora nós trabalharemos com Acripuff. É uma tinta texturizada da Acrylex. Ela é muito interessante porque a gente consegue texturizar de forma bonita e se quiser uma intensidade, uma textura ainda mais grossa, quando ela estiver seca, sempre de um dia para o outro, nós podemos expandir essa tinta com o ferro, mas sempre passando o ferro no avesso do tecido, tá? É importante seguir bem as dicas aqui que eles dão, mas a forma de aplicar é o seguinte. Agora eu quero muita atenção de vocês. Nós não podemos pressionar contra o trabalho bico, porque daí nós, ao mesmo tempo que colocamos, também estamos removendo a nossa textura. Nós precisamos trabalhar com ele levemente angular, ó. Vocês estão vendo? Ele tem que estar em diagonal, ele não pode estar pressionado, ele tem que ter o espaço para sair a tinta do bico. Então a gente começa, ó. E nós não vamos puxar somente no contorno, nós vamos puxar vários fiozinhos direcionados da mesma forma que a gente fez a sombra. Indiferente se fazemos de dentro para fora, desde que consigamos preencher os fiozinhos. Em posições que às vezes os fios vão se encontrar e fica um pouquinho complicado, mas depois que tiver sequinho, fica muito fofo, fica bem legal. Vou colocar um pouquinho aqui no bigodinho também. Esse eu não vou fazer aqueles fiozinhos de bigodinho do coelho, nós só vamos deixar essa barbitinha branca nele, tá? Aqui dá pra até remover um pouquinho para ele ficar só os fiozinhos. Só apliquei, ele ficou um pouquinho grosso, a gente vem e retira um pouquinho com o pincel. Finalmente aqui no rabinho. Agora nós trabalharemos os confeitos do donut, que é o nosso terceiro truquezinho da aula de hoje. Foi o stencil, a textura do pelo e agora os confeitos do donut. Como nós já fizemos um crochê de cenourinhas em laranja e verde, nós trabalharemos os confeitos em laranja e verde. Mas colocaremos mais algumas cores para dar uma alegrada no nosso trabalho, tá? O confeito nosso é o chocolatinho granulado, aquele coloridinho que a gente compra. Então nós colocamos ele levemente em forma de risquinhos, várias direções. Uma dica importante, às vezes o nosso frasquinho entope o bico, tá? Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês,
é uma caneta ou lapiseira que não funciona mais, eu guardei por causa dessa ponta fininha, tá? O que que eu faço? Eu insiro na pontinha, nós temos que cuidar para não machucar o bico do potinho, tá? Insiro aqui, ó, faço um movimento circular para desentupir. Acontece isso, é normal. Então é um cuidado que a gente pode ter para poder usar o potinho por mais tempo. Aí acontecem os imprevistos, né? Poxa vida, bem na gravação, mas que bom, porque agora eu vou ensinar como vocês vão corrigir isso aqui, ó. Vocês perceberam que aqui resolveu fazer um e expandiu, soltou um monte de tinta. E isso acontece nas acripuffs, é comum, tá? Aqui, ó, vem com um pincel limpo, retira onde você não quer a textura. O interessante e o muito importante é manter a calma. Se desesperar num momento desse, você vai achar que estragou um pano inteirinho por causa disso. E não estragou, ó. Como consertar? Essa sobrinha já vou até aumentar nesse granuladinho aqui que ficou pequeno. Pronto, deixei meu granulado do tamanho que eu quero. Removo o máximo que eu consigo ao redor. E com a tinta que nós tínhamos pintado atrás, vou retocar ali. Ninguém vai saber, só vocês que estão assistindo. Olha, segredo, gente, não conta pra ninguém não, tá? Só vocês que vão saber que aqui atrás tem um granuladinho explosivo resolvido. Aqui também vazou um pouquinho. Olha só que bacana, gente. Vocês já estão aprendendo até a consertar os trabalhos. Não se apavorem. Quando acontecem esses acidentes, na grande maioria dos casos, nós conseguimos consertar. Por fim, o vermelho. Aqui nesse cantinho eu vou colocar um pouquinho mais. A gente adora sujar quando a gente vai confeitar os biscoitos, os donuts, né? Sempre deixa cair um monte de granulado fora. Concluímos o nosso trabalho, que ficou muito charmoso, muito bonito. Vocês guardem agora essa informação que é muito importante. Só poderão passar no ferro no avesso do pano, gente, nunca em cima, porque senão o ferro vai grudar na acripuff. Vocês poderão passar no avesso somente 24 horas após terem pintado. Se vocês gostaram da aula, curtam, se inscrevam no canal, mas vocês não esqueçam de ativar o sininho, porque daí cada aula vocês estarão recebendo notificação para estar a par de todas as coisas que estaremos aprendendo nos próximos trabalhos. E assistam também o videozinho do crochê, mesmo que você não faça crochê ainda, você vai descobrir como é fácil e é possível a gente fazer, tá? Nem que não tenha os 10 dedos, é possível, nós conseguimos tudo se nós queremos. Agradeço por terem ficado até o final e convido vocês a assistirem os demais vídeos. Beijos, até a próxima!